O laboratório será dotado de um conector para que este possa receber uma alimentação contínua de 9 volts desde uma fonte de alimentação externa. Coloca-se um conector para obter uma fonte de alimentação externa, o negativo se leva ao menos e o positivo a V6. Ao introduzir este, deve-se acionar o comutador que incorpora o conector do laboratório, desconectando-se V6 do positivo das pilhas e conectando-se ao positivo do alimentador. O alimentador deve ser conectado ao negativo e a V6. V1 a V5 devem permanecer conectados às pilhas. Estas podem ser retiradas quando não se necessitam conexões intermediárias. Quase todas as montagens poderão ser alimentadas desde uma fonte de alimentação externa. Truques. Este conector permite a utilização de fontes de alimentação externas, das que existem muitas marcas e modelos. Deve dispor de uma saída de 9 volts e proporcionar uma corrente de uns 300 mA no mínimo, que deve ser contínua. Muitas fontes têm a facilidade de mudar a polaridade. O positivo deve ser conectado sempre a V6. Pode-se comprovar a polaridade correta usando o laboratório. Deve-se conectar o terminal do cátodo de um diodo LED, por exemplo T34, ao negativo e entre o terminal do cátodo do LED utilizado, neste caso T33, e V6 será conectado um resistor de 2K2 ou de 3K3. Se a polaridade for correta, o LED se iluminará. O conector tem uma porca que deve ser retirada antes de inseri-lo no orifício onde deve ser colocado. Deve ficar exatamente da forma que se vê na fotografia. Deve-se manter o conector na sua posição correta com uma das mãos e com a outra deve-se aproximar a porca, depois se aperta com um alicate de ponta fina, evitando arranhar a parte frontal do equipamento. O fio vermelho que leva a alimentação a V6 deve ser cortado, de maneira que os extremos cortados possam chegar aos terminais do conector. Deve-se descascar entre 2 e 3 mm a ponta de cada um deles. A ponta de cada fio deve ser introduzida na perfuração do terminal que lhe corresponde, exatamente como se vê na fotografia, depois deve ser soldada aplicando a ponta do soldador e um pouco de estanho de boa qualidade. O terceiro terminal é utilizado para soldar um fio preto que deve se levar pela parte de trás do painel frontal até a fila de contatos marcada menos na placa de protótipos. O laboratório tem duas possibilidades de alimentação, a pilha ou através de uma fonte de alimentação externa. Os fios podem ser presos com silicone que se deve esperar que se sequem antes de dar a volta ao laboratório. A polaridade da alimentação deve ser comprovada a cada vez que se modifique a fonte de alimentação, principalmente quando se tratar de alguma fonte de alimentação na que seja fácil modificar a polaridade. A utilização de uma fonte de alimentação externa é uma vantagem quando o consumo dos equipamentos é alto já que evita o gasto de pilhas.